da semana passada o nosso trabalho das segundas-feiras, agora nos moldes de à distância, né? Video stream é uma nova modalidade que a gente vai precisar vai precisar adaptar, né? E a reunião, como de costume, ela é gravada para depois ser disponibilizada no YouTube para as pessoas que não conseguiram, por algum motivo, participar no momento. Para desativar a câmera, quem puder. Então, fica disponível lá no YouTube para que as pessoas possam acessar, né, para seguir os estudos, tá certo? E quem puder também, só para não sobrecarregar muito a plataforma, se puder desligar a câmera e o microfone já está todo mundo desligado, só para a gente, para não falhar e nem cair, né? Claro que a plataforma é mais forte, mas se for possível fazer isso, e a gente faz a reunião e depois a gente libera para as perguntas, né, caso tenham, mas a reunião mesmo é de 20 às 21, às 21 horas, tá bom? E aí, fala com eles que quando for para as perguntas, deve reativar a câmera, quem quiser. Isso. Aí, quando for o momento de pergunta, aí reativa a câmera e o microfone, claro, para a gente poder ver todo mundo, tá certo? Então, nós vamos continuar o nosso estudo, né? Hoje a Cassinha vai trazer para nós tudo que nós estamos trabalhando há muito tempo, né? Há 2 anos, um pouquinho, tem a ver com o processo do autoconhecimento, porque se a gente não se conhecer, não há como a gente se transformar. Então, a ideia é a gente para reconhecer mesmo e conhecer a gente para a gente avançar de modo mais seguro para a casa do Pai que nos aguarda. Então, a Cassinha vai fazer para nós, naquela mesma linha que a gente vem estudando, né? Ora, ela fala do processo do autoconhecimento em outros matizes, outras pesquisas, outras linhas, e eu falo na vertente bíblica. Na semana passada, eu falei sobre o Pai Nosso, né? Dentro do viés do autoconhecimento. Tá certo? Essa também já está disponibilizada. Então, a Cassinha fala. Ei, gente, espero que esteja todo mundo bem, né? Eu vou começar contando para vocês, confessando que eu estou muito frustrada quando a carinha de vocês some. Porque uma saudade, né, de ver todo mundo. Então, os técnicos, né, o pessoal que entende, pediu para a gente sugerir realmente que durante a nossa conversa em si, a exposição, vocês mantenham a câmera e o microfone de vocês desativados, mas eu gostaria que, ao final, né, a gente pudesse se despedir, todo mundo aparecer e para a gente poder, quem quiser, sem nenhum... Porque depende também, né, que a gente em casa, às vezes, a gente quer ficar mais recluso mesmo, não tem problema nenhum, né? Então, hoje, eu estou estreando nessa modalidade virtual. Lá na casa, como eu tenho assim uma leitura muito grande pelo olhar, facilitava um pouco o meu trabalho, ver o rosto de cada um, isso dá um retorno não só energético, mas a gente consegue ter uma comunicação não verbal que ajuda a direcionar melhor, né, a apresentação da gente. Não precisa da pessoa falar, só da gente olhar para o rosto dela, a gente consegue ter uma comunicação muito grande. Como aqui a gente está com isso um pouco limitado, é o que o Adelso falou, vai ser um período de adaptação, então vou pedir a vocês que tenham paciência com a gente, por favor, e que nos ajudem dando o retorno
né? Tem aí o chat, enquanto eu estiver falando, o Déleson e o Adelson vão acompanhando, a gente vai trocando assim. E para a gente poder sentir o que é que está acontecendo e para ir melhorando o trabalho, né? Então, muito obrigada a vocês por estarem aqui. E hoje, a proposta do nosso trabalho é retomar a nossa análise, as nossas reflexões sobre nós mesmos, né? Eu vou apresentar a vocês, então, um material aí para vocês irem me acompanhando, ok? Vamos ver se ele vai aparecer aqui, porque eu tenho que ter um pouco mais, desenvolver um pouco mais a habilidade. E acho que... Cadê a Adelson? A Adelson vai ter que me ajudar aqui, expandir. Aqui, peraí, volta. É esse aqui. Vamos ver se ele vai aparecer. Apareceu. Apareceu? Por que não apareceu para mim, só para vocês? Não, clica nisso. Entendi, peraí. Rapidinho, né? Estão vendo como que eu me embolo todinha, até a gente acostumar. Acho que eu vou acompanhar aqui, Adelson, me ajuda. Sim. Diminuir esse, não. Ele não vem para frente. Tá vendo? Vê quando faz. Sim. Tá aparecendo. Bom, gente, então o nosso tema... Não, mas aí eu tenho que ir acompanhando aqui mesmo. Tá? Só um minutinho, por favor, que eu estou em treinamento. E esse aqui, achei. Muito bem. O nosso tema aí, então, a quarentena, o espiritismo e o autoconhecimento. A gente já vinha trabalhando o espiritismo e o autoconhecimento, né? E a grande questão é que essa quarentena pareceu ter nos atropelado no meio do caminho. Então, nós vamos refletir um pouco sobre que ligação ela tem com isso tudo e que proveito nós vamos tirar disso, certo? Bom, então, eu começo com uma pergunta para vocês. A maioria de vocês aí é da nossa casa, né? Trabalha lá na casa Maria Francisca. Tem até algumas carinhas que eu vi aí, né? Que trabalham em outras casas ou que não trabalham em casa espírita. Então, ficou essa pergunta aí. Você, trabalhador ou não da casa espírita, considera-se espírita? É a grande pergunta. E se considera, você sabe mesmo, já parou para pensar, você acredita saber o que é o espiritismo? E para dar um norte, para vocês pensarem nessas perguntas, eu trouxe aqui um jargão espírita. Isso aqui os espíritas adoram falar, né? Os espíritas de carteirinha. Primeiro a gente entra no espiritismo. E depois o espiritismo entra na gente. Certo? Vamos pensando aí nessas coisas. Não é para responder, é só para pensar. O fato é que espíritas ou não, considerando-nos espíritas ou não, e sendo de fato ou não, uma grande oportunidade bateu à nossa porta recentemente. E não só para nós espíritas, é claro, né? Que é a tal da quarentena, que chegou nas nossas vidas. Quem tiver olhos de ver, que veja. Você está conseguindo ver? Ou está cego, tateando
e teimando. Eu queria, nesse instante agora, antes de prosseguir e entrar mesmo no tema, propor para vocês um pequeno exercício. Um pequeno exercício. Que vocês aproveitem esse momento, sentem aí onde vocês estão, se acomodem da melhor maneira para a gente fazer um ensaio de pensamento. Na verdade, não é de pensamento, eu diria, é de observação. Então, vou pedir a vocês que fechem os olhos, aí na casa de vocês, no cantinho de vocês, por alguns segundos, talvez alguns minutos. E eu perguntaria: como está a sua respiração? Observa, presta atenção nela por um pouquinho de tempo. Você está respirando calmamente, de maneira acelerada, ou você está com a respiração picada, interrompida? Não tenta mudar, não. O objetivo não é assumir o controle, é pelo contrário. É soltar o controle e prestar atenção. O que está acontecendo com a sua respiração nesse instante? Presta atenção. Como que é a inspiração, a expiração. E agora eu vou pedir que você brinque de estátua. Pare todos os movimentos, congela. Lembra quando a gente brincava quando criança? Estátua. Fica paradinho e presta atenção em você. Tem algum lugar que dói, que incomoda? Alguma região das costas, pescoço? Também não tenta mudar nada, não. É só para prestar atenção. Muito bem. Podem abrir os olhos e voltar ao nosso assunto aqui de novo. Saiam de vocês novamente. Muito bem. Até o final da reunião, a gente vai explicar o porquê desse exercício hoje, tá? Mas a gente vinha falando em quarentena, aí a gente interrompeu para fazer esse exercíciozinho de observação. E eu volto a repetir. Uma grande oportunidade bateu à nossa porta. Que são esses tempos que nós estamos vivendo. Houve uma grande mudança no mundo exterior que nos convidou a uma mudança nas nossas vidas, nas nossas rotinas. E a pergunta é essa: você está conseguindo ver que é uma grande oportunidade? Você está conseguindo ver o que está batendo à sua porta? E mais importante, está conseguindo aproveitar essa oportunidade? Muito bem. Quando a gente fala em uma fase em que nós estamos vivendo uma oportunidade, vocês vão falar assim: nossa, Cássia, mas está tudo tão caótico. A gente está vivendo uma quarentena, né? A palavra da moda. A gente tinha muito tempo que não usava essa palavra, agora a gente fala nela o tempo todo. Então, vamos pensar um pouquinho. Aos pouquinhos, vocês vão ver que eu estou juntando retalhos. Eu estou oferecendo retalhos para vocês. Vão guardando os retalhos aí,
para ver se ao final dessa reunião a gente vai ter conseguido montar uma colcha. A proposta é essa, um patchwork, que a gente consiga catar esses retalhos e costurá-los, né? Então, voltemos à quarentena. O que é quarentena no senso comum? Para pessoa, rapidamente, se você perguntar, sem ela consultar o dicionário. Isso aqui eu não tirei de dicionário nenhum, tá? Mas é um período de isolamento, de separação, de distanciamento. Normalmente se fala em quarentena quando existe uma doença, ou uma ameaça de doença, de contágio. Então, as pessoas entram em quarentena, certo? Alguém está falando? Está precisando falar comigo? Estou ouvindo um sonzinho aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém que entrou aí. Então, né? Qualquer coisa, o dela só vai me dando retorno aqui, tá? Então, quarentena é um período de isolamento, de separação, de distanciamento. A quarentena aparece muito na Bíblia. E como que ela aparece na Bíblia? Em várias situações, mas sempre com significado de tempos de transição, de preparação para a mudança. Como a Bíblia o Adelson tem mais facilidade nela do que eu, a proposta minha aqui não é trazer nenhum detalhamento sobre esses tempos. Mas eu trouxe algumas situações, e olha que eu trouxe só algumas, porque tinha tantos que ia tomar muito tempo, tá? Mas no Gênesis, falou-se em quarentena quando falou-se em 40 dias do dilúvio. 40 dias e 40 noites, na verdade, do dilúvio. Eu coloquei aí para vocês. Esse material depois vai ficar disponibilizado, né? Então, eu coloquei as fontes. A base desse material ainda é o pastorino. Quem tem acompanhado os nossos estudos sabe que ele é o fundamento, o marco, né? Que a gente utiliza. Mas aí eu pus as passagens bíblicas que, inclusive, foram tiradas do próprio pastorino, tá? Ele fala desses períodos bíblicos. Outro momento em que se fala em quarentena na Bíblia são os 40 anos em que Moisés permaneceu no Egito. Os 40 anos em que ele ficou lá com os israelitas no deserto. Aliás, primeiro no Egito como escravos e depois fugindo da escravidão e caminhando pelo deserto. Tem os 40 dias de jejum de Elias, que Elias também foi para o deserto e fez 40 dias de jejum. Os reis de Davi a Salomão, cada reinado tinha 40 anos. Também tem um que talvez vocês tenham ouvido falar mais vezes, que são os 40 dias da tentação de Jesus no deserto. E os 40 dias de aparição de Jesus após a sua ressurreição, que está narrado lá em Atos. Depois, provavelmente, o Adelson vai ter oportunidade de trazer para a gente a interpretação do pastorino e até dos próprios estudos que o Adelson fez fora do pastorino, sobre cada quarentena dessa. Mas o fato, o Adelson está aqui me mostrando que ele já tratou de muitas delas, mas do dilúvio, né, que você tratou. Que ele falou da Arca de Noé, vocês devem estar lembrados. Agora, a questão que eu quis mostrar aqui, a princípio, foi apenas isso, que independentemente do contexto de cada quarentena dessa, a Bíblia fala de tempos de transição.
e, portanto, de preparação para uma mudança que viria. E a partir daí nós vamos, então, trazer para o nosso conhecimento espírita como se aplicaria essa quarentena, né? A quarentena para o espírita, então, não vai fugir de ser uma transição, de ser uma preparação para a mudança. E que mudança é essa? É a mudança que o espírita vem esperando há muito tempo, que é o ingresso do planeta Terra como um mundo de regeneração. Nós vamos deixar de ser um mundo de provas e expiações para nos tornarmos um mundo de regeneração. É uma grande mudança. É uma mudança de paradigma, assim, total. Porque para quem viveu num mundo de expiações, milênios como nós vivemos, um mundo de regeneração é quase um mundo de felicidade. Então, tempos felizes, mais felizes se avizinham. E aí, para essa regeneração, significa que aquele jargão espírita lá de trás, que falava, ó, primeiro a gente entra no espiritismo e depois é que o espiritismo entra na gente. Então, nós estamos falando em trazer o espiritismo do lado de fora para dentro. Isso significa sair de uma ideia de dualidade e voltar para a unidade. Aqui eu vou fazer uma pausa, porque muita gente já vinha acompanhando os nossos estudos, mas tem alguns recém-chegados, tem pessoas que estão conosco hoje pela primeira vez. E esse estudo que a gente vinha fazendo, de autoconhecimento, ele tratava de como a gente vem lidando com o mundo fora de nós e dentro de nós, pautado na dualidade. E o que é a dualidade? É a existência baseada em polos opostos, bem e mal. Não é assim? A gente não acredita no planeta Terra e não acreditou sempre até hoje que há uma luta do bem contra o mal? Uns são bons, outros são maus. E aí a gente começou a dividir tudo em opostos. E detalhe, a gente toma partido, assim como eu falo que o bem é bem e que o mal é mal, todos os opostos passaram a representar o bem do outro. Então eu posso falar assim, é mal ser gordo e é bom ser magro. Ou o contrário, conforme eu tiver aprendido. É bom, o branco é bom, o negro é mal, se eu tiver aprendido assim. E assim vai. Começou, a partir da dualidade, surgiram inúmeros preconceitos. E aí a gente ficou durante milênios num planeta de provas e expiações, na hora de reencarnar, fazendo opções por condições de reencarne, baseado nesse conceito de bem e mal. E depois, na hora de viver a nossa encarnação, separando as coisas em um polo bom e um polo mau, numa ilusão que nos cegou milênios a fio. Então, agora é chegado o tempo da gente sair dessa visão simplista, estreita da dualidade e expandir a nossa consciência, voltando para a unidade. Porque Deus criou o mundo em 7 dias, não disse o Gênesis assim? E depois que ele criou, ele viu que tudo era bom. Ele não viu que uma parte era boa e outra parte era má.
Foi o homem que criou essa dualidade, essa visão dual. Para Deus, tudo é bom. Só o bom existe. Então, é a unidade, certo? Estou sentindo uma falta de vocês me interromperem, mas daqui a pouquinho, tá bom? Nós vamos caminhando, olha. Então, a quarentena para o espírita vai ser isso. Mas a quarentena para o espírita não é melhor que ninguém, gente. A gente precisa lembrar disso, né? Por incrível que pareça, às vezes a gente tem que lembrar disso toda hora. Então, essa quarentena, na verdade, ela se confunde com a quarentena do planeta Terra, essa da crença na dualidade. Em vários ramos do conhecimento religioso, esotérico, e seja de que forma a gente os vê, a quarentena do planeta começou a surgir no pensamento, a ser percebida no pensamento religioso, mas se expandiu até mesmo para a ficção científica a princípio, para o cinema, né? O cinema, a gente ouve falar dos filmes igual a Matrix, que trabalhar. Você quer falar alguma coisa, Delson? Pelo menos a Delson está pertinho, fica mais fácil de me interromper, se for o caso, né, gente? Mas o que acontece? Hoje a gente compreende que o planeta Terra viveu e ainda está nos finalmente de uma longa quarentena. E lembrando que quarentena é isolamento, é separação. Então, eu coloquei aqui, olha, ensinamentos antigos relatam a quarentena e o isolamento social vivenciados pela Terra e que nos privaram das informações universais e omniversais. Então, a gente aprendeu sobre isso com algumas passagens, como, né, a expulsão do Jardim do Éden, lá no Gênesis, falando que a gente vivia num paraíso e o paraíso foi perdido. Os exilados de Capela, tem até um livro espírita, né, que trata disso, que são espíritos que não acompanharam o avanço moral de um planeta, e que foram degradados, foram exilados, inclusive para o planeta Terra, né? Não só para a Terra. São os chamados lá naquela oração da... Como chama a oração? Salve Rainha, né? Não fala lá os degredados filhos de Eva? Então, essa quarentena, para nós, ela é símbolo de um distanciamento, um isolamento social que a gente passou a viver quando veio para um planeta de expiações, de dor, de sofrimento. E aqui a gente veio, como fala lá no Gênesis, em busca do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva, né? Adão impulsionado por Eva, que foi impulsionado pela serpente, né? Ambos comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, caíram na dualidade. Começaram a classificar alguns em bons e outros em maus, situações em boas e situações em más, e acreditaram firmemente que o mal existia, que o mal tem existência. Foi a grande ilusão, a grande queda do paraíso é a queda numa grande ilusão. Agora, entrando mais ainda no nosso tema, e isso aqui eu vou pedir paciência mais paciência dos que estão vindo a primeira vez participar do nosso estudo.
porque nós vamos entrar bem devagarinho nisso, então hoje eu não pretendo aprofundar muito, mas que é a quarentena nos quadrantes da nossa personalidade. O que acontece? Nós vivemos há milhares de anos nessa queda, num mundo de provas e expiações, há várias encarnações, sentindo-nos sozinhos, incompletos e desligados do nosso eu divino. Porque o nosso eu superior, o nosso eu real, o nosso eu de verdade, ele é divino, ele é de origem divina. E ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Como a gente caiu na ilusão da dualidade, a gente separou esse eu divino e nós o colocamos apenas na nossa idealização de um Deus que existe fora de nós. E nós ficamos incompletos. E nos sentimos assim com o objetivo de aprender as exigências do eu humano. E a gente perdeu o contato com esse nosso eu divino, com o eu sou. E a partir do momento que a gente perdeu o contato com esse eu divino, a gente passou a trabalhar esse eu humano com o objetivo, ainda que intuitivo, ainda que não consciente dele, de reaprendermos a divindade que existe em nós. Como? Criando no plano físico, num corpo físico, e ganhando aos poucos, de novo, sabedoria e manifestando as habilidades dos mestres. Nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas a gente se esqueceu disso. E aí, a gente perdeu a conexão com esse eu divino. Então, houve aqui uma grande separação, um distanciamento, a nossa partição, nós fomos repartidos. Porque o ser integral, aí eu fiz aqui esse desenhozinho baseado no Pastorino. O Pastorino usa o triângulo para representar o eu divino, a nossa divindade. E ele usa um quadrado para representar o nosso eu humano. O nosso eu é transitório, certo? Nós fomos criados para haver uma comunhão, uma conexão perfeita entre esse triângulo e esse quadrado. Que ainda que encarnássemos, que vivêssemos uma vida física, nós teríamos plena consciência do nosso eu divino. Só que nós fomos fragmentados, nós caímos na ilusão da dualidade. Lembra lá do Gênesis, quando Adão e Eva veem que estão nus? E eles se cobrem para se apresentarem diante de Deus, eles já começaram ali a classificar, nossa, ficar nu, estamos nus, somos seres vergonhosos, isso não é bom. Quando nós fizemos isso, nós caímos na crença da dualidade. Então, nós separamos o eu divino, que é o espírito, que é onde está a nossa individualidade, a nossa essência, do nosso eu humano, que é onde está alojada a matéria, a nossa personalidade. Personalidade vem de persona, é a máscara, não é a essência, é uma vestimenta. E aí, até hoje, nós estamos há milênios com a nossa personalidade em quarentena.
Olha só, porque foi ela que ficou isolada desse eu divino. Certo? Vamos seguindo. Para os que já acompanham o estudo, a gente já trabalhou, já teve a oportunidade de trabalhar mais vezes esse conceito de individualidade e personalidade, né? Que o Pastorino traz, interpretando os conceitos espirituais. O Pastorino faz esse trabalho, né? No livro A Sabedoria do Evangelho, no livro na verdade, são, acho que 10 volumes, né? 8 ou 10. É uma obra muito grande e que nós começamos a estudar com a Goethe, com a Célia. Tem uma turminha aqui que nós fizemos um estudo fora do Maria Francisca e depois a gente veio trazendo para o Maria Francisca uma parte desse estudo. Então, a individualidade é onde está o eu divino, a divina trindade eterna em mim. E se eu sou a imagem e semelhança de Deus, e Deus é uma trindade, não é? Nós aprendemos lá, até a Igreja Católica já nos ensinava na Santíssima Trindade, né? E a gente então aprendeu que Deus se manifesta como Deus, Pai e Filho. E o Pastorino resgata a ideia de que se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu tenho essa manifestação do Deus, do Pai e do Filho em mim. Mais na frente nós vamos retomar, tá? Com calma, nas próximas reuniões, o que é Deus, o que é Pai, o que é o Filho, e os atributos do pensamento divino, dessa trindade divina, que são o amor, a inteligência e a vontade. E a gente, então, se desvinculou, se desconectou dessa individualidade, e nós estamos reencarnando em seguidas personalidades, né? A cada encarnação, a gente transita numa personalidade dominante, porque às vezes alguma personalidade, até de encarnações anteriores, ainda fica fixada e nos acompanha numa nova encarnação, mas o fato é que a personalidade é transitória. E ela, enquanto eu falei da trindade divina, eu poderia chamar a personalidade de nossa quaternidade humana, né? A quaternidade em mim. Lembrando que o 4, lembra que a quarentena não são 40 dias? 4 mais 0 dá 4. O 4 tem a ver com essa coisa da transição. O Adelson é que gosta de falar dessa parte, eu estou entrando na área dele. Depois ele fala mais disso para nós. Mas é interessante que nós temos 4 corpos quando encarnados. Um corpo físico, um corpo etérico, duplo etérico, né? Os nomes, às vezes, correntes diferentes dão nomes diferentes, mas é um corpo feito de energia, né, etérico. Um corpo emocional e um corpo racional ou mental. E aí também a gente ainda vai voltar a falar da ligação disso com os 4 reinos, né? O reino mineral, vegetal, animal e hominal, e como nós fomos ganhando cada um desses corpos. Mas o que a gente precisa encaminhar para hoje é o seguinte: nós já falamos muito de quarentena e começamos a perguntar se nós nos reconhecemos como espíritas e, como espíritas, que proveito podemos tirar dessa quarentena. Então vem aqui, olha, como a doutrina espírita pode nos ajudar a nos livrar dessa quarentena espiritual e da dualidade que eu me dividi em 2, olha. Eu me dividi em uma parte espiritual que eu chamo de boa
e uma parte material que normalmente eu chamo de má. Eu falo assim, olha, o bom é o espírito, é o reino do espírito, a matéria é ruim, é má. Por que que eu penso assim? Porque eu caí na ilusão da dualidade, né? Quando eu conheci o bem e o mal lá naquela árvore que eu fui comer daquele fruto, eu falei, matéria é má e espírito é bom. Como que a quarentena que a gente criou e que eu me coloquei aqui, olha, estou desconectada da minha parte espiritual, como a doutrina espírita pode me ajudar a me livrar dessa crença de viver na quarentena, dessa dualidade? Como que ela pode me ajudar a retomar a unidade, a fazer aquela conexão de novo lá, conectar o quadradinho com o triângulo? Como? Primeiramente, a gente precisa lembrar o que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina una. Ele é um conjunto sistematizado de ideias fundamentadas e coerentes. Isso é a definição de doutrina. Conjunto sistematizado de ideias bem fundamentadas, organizadas e coerentes. E ele é de aspecto tríplice. Ele também é um triângulo, olha que interessante. E ele é um triângulo que une 3 ramos do conhecimento humano: ciência, filosofia e religião. É só o Espiritismo que pode livrar a gente da quarentena espiritual? Claro que não, gente. Seria muita arrogância nossa colocar o Espiritismo como a melhor das religiões, ou a única válida. De forma alguma nós temos essa pretensão. Mas como estamos no meio espírita, pelo menos nós temos que falar assim, o que eu estou fazendo aqui no Espiritismo? Em que ele pode me ajudar? Porque ele pode ajudar, e muito. Aí, então, vamos tentar, então, saber de onde que nós tiramos isso aqui. De onde que nós tiramos que o Espiritismo não é só religião? Que ele é filosofia, que ele é ciência. Quem falou isso para nós muito bem foi um tal de Emmanuel. Vocês já ouviram falar nesse tal de Emmanuel, né? Olha só o que o Emmanuel fala. A ciência, a filosofia e a religião constituem o triângulo sobre o qual a doutrina... Foi ele que falou que a doutrina é um triângulo, tá vendo? Não foi a Cássia, não. Sobre o qual a doutrina espírita assenta suas bases. Não será justo em nosso movimento libertador da vida espiritual, olha que interessante, libertador da vida espiritual. Nós não estamos em quarentena? Não estamos prisioneiros na matéria e sem alcançar a vida espiritual? Então ele fala, não será justo nesse movimento que a gente quer de sair dessa quarentena e nos libertar na vida espiritual, prescindir da ciência que estuda, da filosofia que esclarece e da religião que sublima. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 7, fala assim, não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Olha só, se a fé for só religião e não puder encarar a razão que é trabalhada pela ciência, essa fé é uma fé cega, é uma fé que nos leva ao fanatismo. E aí eu vou falar assim, não, a ciência não está com nada, eu não preciso da ciência para nada, porque a ciência lida com a matéria e a matéria é má, só o espírito que é bom. Não é verdade, nós queremos sair da dualidade. Não existe mal. Então, se a ciência está ao nosso alcance e ela usa a razão, ela não pode ser incompatível com a fé que a religião me traz.
Por outro lado, no Livro dos Espíritos, questão 919, a pergunta é: qual o meio mais prático e eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal, a sair dessa dualidade, tá vendo? Aí a resposta dos Espíritos para o Kardec. Para quem não conhece, gente, o Livro dos Espíritos, ele é um livro em que Kardec fazia perguntas a espíritos que se manifestavam através de médiuns e os espíritos respondiam, tá certo? Eu estou falando isso porque eu sei que tem gente aqui que está nos conhecendo agora, entrando em contato com a gente agora. Então, os espíritos responderam para ele que a solução, então, para a gente sair dessa ideia de mal, um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. E olha, a filosofia foi quem primeiro começou a trabalhar o conhecimento de si mesmo, porque essa fala aí, quase todo mundo já deve ter conhecimento de que foi um filósofo, o Sócrates, né? Que falou: conhece-te a ti mesmo, certo? Também na questão 625, tem a seguinte pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: vide Jesus. Então, o aspecto religioso, religião, gente, vem de religare, que quer dizer religar. É o contrário de quarentena. Olha que interessante. A gente poderia dizer que religião é antônimo de quarentena. Enquanto a quarentena é separação, e no nosso caso que nós estamos tratando da separação do espírito e da matéria, a religião é para religar-nos ao nosso eu divino, religar-nos ao espírito, religar espírito e matéria, para que ambos sejam uma conexão harmoniosa, plena. O próprio Allan Kardec, ele, no livro O que é o Espiritismo, ele fala assim: o Espiritismo toca em todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. Tá aqui a fonte. Então, o Espiritismo, longe de ser apenas religião, ele vai entrando em todos os aspectos do conhecimento. E o Emmanuel volta a dizer: a obra definitiva do Espiritismo é de edificação da consciência profunda no Evangelho de Jesus. Nós vamos falar mais sobre consciência e vamos falar, então, o que seria essa consciência profunda num próximo encontro. Emmanuel, então, no livro Ação e Reação do André Luiz, o Emmanuel fez o prefácio, e essa fala que eu tirei lá do prefácio. Os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano, compelindo-o à auscultação de si mesmo, no reajuste dos caminhos traçados por Jesus, ao verdadeiro progresso da alma, e explicam que o Espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador de nossa liberdade, não apenas para que tenhamos na Terra uma vida social dignificante, mas que mantenhamos no campo do espírito uma vida individual harmoniosa, devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita, consoante as normas de eterna justiça elaboradas pelo supremo equilíbrio das leis de Deus. Olha aqui a recomendação do autoconhecimento.
Auscultar não é aquilo que o médico faz quando ele coloca o estetoscópio assim, ó, para auscultar os batimentos cardíacos e tudo. É não só escutar, não é a mesma coisa. Auscultar é escutar no sentido mais pleno, de ver em que condições estão aqueles batimentos, em que ritmo. Conclusão. O Espiritismo, ao organizar suas investigações em torno dessa tríade ciência, filosofia e religião, pauta suas balizas pela razão, que é a diretora da vontade. Se vocês olharem no livro Pensamento e Vida, Emmanuel fala que quem dirige a vontade é a razão. Então, a razão diretora da vontade aplicada por meio, inclusive, do método científico, né? O Allan Kardec usava o método científico para codificar, ele usou para codificar a doutrina, a fim de nos resguardar da fé cega e do fanatismo. Então, aqui entraria a parte científica. Pelo exemplo de Jesus aplicado à busca religiosa como confiável guia e modelo de reconexão com o amor divino. Então, um aspecto religioso ligado ao amor. E pelo autoconhecimento dilatador da inteligência na busca filosófica e na auscultação de si mesmo. Essa tríade, vontade, inteligência e amor, olha só, vontade, inteligência, é outro triângulo, depois nós vamos falar disso. É a receita mais completa de expansão de consciência para além do domínio dos 5 sentidos na terceira dimensão. O que acontece? Destreinei de falar 1 hora, né, gente? Mas olha só, se eu fico só na ciência, é uma consciência muito estreita, porque aí eu vou ficar só na visão materialista. Se eu fico só na filosofia, também eu vou estreitar a consciência, porque eu vou ficar só na questão metafísica. E se eu fico só na religião, eu estou negligenciando a parte material, demonizando a parte material. Então, é um estreitamento. A expansão da consciência é quando a gente vê que tudo é bom, como Deus viu que tudo é bom. E a tríade ciência, filosofia e religião é a porta para o reconhecimento pelo homem de sua tríade divina e, portanto, sua libertação dos limites de terceira e quarta dimensões. Lembrando que a gente ainda vai retomar essa questão das dimensões. Por fim, o reconhecimento pelo homem da sua tríade divina, quando eu reconheço que existe um eu divino, isso é a retomada da unidade, com o fim da ilusão da dualidade. O triângulo se integra perfeitamente ao quadrado e eu resgato o pensamento uno em vez do pensamento dual. Ok? Agora a gente ainda tem uns minutinhos para ouvir vocês. Podem falar. Cadê? Odela, você me ajuda? Sim, o que precisa? Eu preciso ver esse povo aqui. Agora eu quero ver as carinhas de vocês aparecendo. Agora todo mundo tem que ativar a câmera, quem quiser falar. Ó, quem quiser falar, por favor, ativa a câmera. O meu desativou, né? Vocês estão ouvindo? Você está ouvindo alguém? Tá, todo mundo está te ouvindo. Não, você está ouvindo alguém? Não. Deixa eu usar o do Adelso aqui, gente.
Cadê? Eu quero ver todos. Posso perguntar? Pode. Vânia. Pode sim, Vânia. Agora que eu consegui colocar vocês e eu sumi. Então, pode falar. Boa noite para todos. Eu sei que está quase acabando o tempo. Foi muito boa a sua explicação. Muito legal. Essa tríade, o quadrado com o triângulo, Sim. A gente, de vez em quando, coloca ele, mas fica para frente, fica para o lado, ele não está completo. Então, a gente está no caminho, só que a gente não conseguiu completar esse encaixe ainda. E ele vai demorar um pouquinho, eu acho. Eu queria que você falasse ainda, nessa tríade do quadrado e do triângulo, embora a gente fica daqui e dali tentando esse encaixe, ainda não conseguimos. Coloca aí o coisa para mim. Eu não consigo conectar. Conecta no seu. Você ouviu? Ouvi. O seu microfone. Olha, eu estou usando o microfone da Adelson, porque o meu está meio confuso aqui. O seu você está falando. Então pode tirar. Então, Vânia, é isso. Eu acho que a gente chegou num ponto que a gente já não aguenta mais essa separação desse eu divino. Então, quando eu falo que os espíritas não são realmente melhores que ninguém, mas a gente teve tanta instrução já, através do Chico, que trouxe os espíritos, trouxe o Emmanuel para entrar em contato com a gente, né? O Kardec fez todo aquele trabalho de codificação. Nós temos aí Leon Denis, o próprio Pastorini, que tem uma obra maravilhosa. Então, tudo já está ao nosso alcance. A gente, então, pode aproveitar essa quarentena como ninguém, porque a nós muito foi dado, muito foi dado. E está na hora da gente, então, pagar o preço. Quando eu fiz aquele exercício no início do nosso encontro, foi exatamente para convidá-los a fazer isso diariamente nessa quarentena. Tirar um tempo, olhar para você mesmo. Ao invés, eu confesso que hoje eu estava conversando com uma das nossas amigas aí da reunião, e ela falando como foi difícil para ela no começo, eu falei assim, nossa, para todos nós. A gente já passou pela raiva, pela dor, pelo medo, né? Por tudo nessa quarentena, né? Quanto ódio foi despertado. Então, só que a gente tem que parar de ver essas sombras nos outros. Eu tenho que parar de olhar o ódio do outro e ver onde que eu estou carregando o ódio em mim. E nós vamos conseguir, você vai ver. Eu tenho muita esperança. Vamos tirar proveito da quarentena, ao invés de, né, mesmo que doa, que, ao invés de ter medo da dor, vamos observar, prestar atenção onde que dói, né? Mais alguma coisa? Nós já estamos aí com o nosso tempo terminando, mas se vocês quiserem, podem também mandar as perguntinhas no chat e a gente pode falar delas. Não, é para a gente não extrapolar muito o nosso horário, né? Eu sei que as pessoas gostam muito de participar, principalmente nas reuniões de estudo, né? Mas, então, para a gente não extrapolar muito o nosso horário, nós vamos... Quem quiser fazer qualquer pergunta, mesmo porque esse assunto a gente acaba voltando sempre nele, né? Porque é um estudo contínuo. Lá na casa a gente tem mais a oportunidade de aproximar das pessoas, mas como a gente está assim, mais distante, só para a gente encerrar agora, eu peço, né, licença para a gente encerrar, para não interromper, para não prolongar muito o horário das reuniões, tá bom? Lembra que a reunião vai ser compartilhada. A reunião vai ser compartilhada, né? Depois as pessoas recebem... Ela vai estar no YouTube. No YouTube da casa, e as pessoas, então, podem rever
e pegar outras dúvidas para a gente ir conversando, porque não temos assim a menor pretensão de esgotar o assunto, mas cada vez a gente vai aprendendo alguma coisa interessante, né? Então, vamos fazer nossa prece final, vamos elevar o nosso pensamento em prece, agradecer imensamente a Deus, o nosso Pai, Criador de tudo, pelas oportunidades que nos são derramadas, por todas as bênçãos, por graças e graças que cada dia a nossa vida recebe. Agradecer por todo esse grupo, por toda essa família de alma que agora se juntou nessa mídia para que a gente pudesse conversar, e todas as vezes que a gente encontrou fisicamente, que possamos aguardar com paciência, com resiliência, o momento propício para voltarmos. De todo jeito, como sempre, nós agradecemos imensamente essa casa material e espiritual que nos acolhe há tanto tempo. Esse templo, né, de oração, que a gente gosta tanto, para juntarmos todos esses amigos do coração, essas famílias de alma. Agradecemos, então, aos nossos mentores espirituais pelo trabalho de intuição e de inspiração, e a Jesus, nosso mestre maior, que veio nos livrar das cadeias da dualidade, ensinando-nos o caminho para voltarmos na unidade da casa do Pai. Obrigado por tudo e que assim seja. Boa noite, gente, e que Deus nos abençoe sempre. Boa noite, gente. Eu agradeço muito, repito, a importância de paciência de vocês nesse momento, viu? Assim, eu vou olhar aqui agora o chat, as perguntinhas ainda, e vou copiar tudo para a gente ir conversando. Mas, olha, a gente está longe, mas, igual, eu tenho conversado com muita gente pelo WhatsApp, a gente faz um áudiozinho, manda para o outro, fiquem à vontade para a gente se conectar e conversar. Eu fico muito feliz de ver as carinhas de cada um aqui, olha, muito bom ver vocês, viu? Assim, muito feliz mesmo, assim, essa energia boa de cada um. Ó, o Atos aí firme e forte de novo, Driele Darcy, Elde, Margarete. Tem que agradecer a Raquel, que é a Raquel é o nosso suporte, viu, gente? Sem ela, eu fico cega. Elas são os olhos e ouvidos. E assim, há muito tempo a gente vinha planejando trabalhar junto. É o coraçãozinho aí, vocês estão vendo, é o Grupo Espírita. A Lecinha que veio, que apareceu, né? Que não tinha ainda vindo nenhuma vez na nossa casa, agora veio virtualmente. Ai, cada uma, Fran, querida, vi você, Maria do Carmo, Cristina, nós estamos sempre juntas, sempre trocando, Rosana nem se fala, Érica apareceu, estava sumida demais, seja bem-vinda de volta, Isabel e João, fofíssimos, Felipe, Marisa, já nos falamos hoje, Marilene, Célia. Oi, gente, nossa, que alegria ver vocês, ver os nomes de vocês aqui. Walter, Toninho e família Lordoni, firme aí, né? Quem mais que eu não falei? Edmor, é claro, né? Tá aí firme e forte também. Nelinda. Muito obrigada, Rutiana, muito obrigada. É isso mesmo, todos vocês aqui estejam, nós aguardamos vocês, mas já falei do Atos, hoje eu não vi Juarez, hoje nem. Isis, manda um abraço para ela, viu? Mando sim, mando sim. Pois é, Geralda também, enfim, vamos tentar não nos perder uns dos outros, né? É o que eu falei. O Adelso está aqui, ninguém solta a mão de ninguém, é não soltar mesmo, não é? E, na verdade, gente, não tem sido fácil, é o que eu falei.
a gente reavaliou vários pontos dos nossos estudos. Eu até comentei isso com a Guete, eu não falei na Guete, que a gente também é uma alma assim, super grudada, mas assim, nós reavaliamos o nosso papel na condição de espíritas, o que é, porque o movimento espírita também está precisando de uma autocrítica, né? Então, assim, a reunião já acabou. O Delerson está aqui me cobrando. Eu falei, não, ninguém está preso mais. Vai ser postado. Né? Mas vamos... Então, muito obrigada a todos. E quem... Segunda-feira tem mais. Segunda-feira nós nos encontramos de novo, ok? Amo vocês demais. Abraço, gente. Ficam todos com Deus, senão aumenta muito o tempo lá. Tchau. A Marilene também não falei, tá vendo? Falei? Muito bem. Juliana, não falei. Meire, muita gente. Porque tem gente fora. Rose. Isso mesmo. Nossa. Boa noite a todos. Se eu não falei algum nome, me perdoe. Yara, eu vi o nome da Yara e não falei. Difícil de ler isso tudo. Eu ainda vou aprender a ler todos vocês na tela. Tchau, gente. Com Deus.